Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para mais um culto nesta quarta-feira. Nós vamos iniciar este culto cantando o hino 217 do cantor cristão Segue-me. Que nós continuemos firmes, seguindo os passos do nosso Senhor Jesus. Escuto a voz do bom Jesus, segue-me, vem, segue-me, guiar-te-ei a eterna luz. Segue-me, vem, segue-me, por ti eu toda a lei cumpri, por ti o amargo fel bebi, por ti a morte já sofri. Segue-me, vem, segue-me, liberto dos pecados teus. Segue-me, vem, segue-me, guiar-te-ei aos altos céus. Segue-me, vem, segue-me, oh, quantas vezes te chamei e tu quebraste a minha lei, mas fiador teu eu fiquei. Segue-me, vem, segue-me. Em mim tu podes descansar. Segue-me, vem, segue-me, vem Deus cuidados me entregar. Segue-me, vem, segue-me, eu sou teu Deus, teu Salvador. Eu te amo muito, ó pecador, ó, deixa todo o teu temor. Segue-me, vem, segue-me. Sim, meu Jesus, te seguirei, seguirei, sim, seguirei. Por ti eu tudo deixarei, deixarei, sim, deixarei. Muito débil sou e sem valor, sem ti não posso andar, Senhor, mas enche-me do teu vigor. Seguirei, sim, seguirei. Amém. Deus continue abençoando toda a família Jerusalém. Forte abraço. Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, de Cristo Jesus, nossa esperança. Bom ter conosco vocês no nosso canal, o canal da Igreja Batista Jerusalém. Hoje, quarta-feira, mais um culto doutrinário. Nós estamos felizes com a tua presença, nós estamos felizes por você estar aqui conosco. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, você pode fazer isso, né? É muito importante para nós. Uma vez você se inscrevendo no nosso canal, você pode ativar o sininho que está aqui embaixo, para receber todas as nossas notificações, todos os conteúdos produzidos pela igreja, você pode estar recebendo, ok? Você pode comentar, compartilhar os nossos vídeos. Nós louvamos a Deus, nós queremos te agradecer, porque você tem participado conosco. Afinal de contas, são mais de 1.600 inscritos no nosso canal. Muito obrigado, você, meu irmão, minha irmã, você de outras igrejas, de outras denominações, você que ainda não tem, frequenta uma igreja ainda, muito obrigado, porque você atendeu o nosso convite, está conosco aqui, participando do nosso canal. Deus te abençoe de forma especial a sua vida, tá bem? Nós louvamos a Deus, queremos te agradecer, porque você está aqui conosco também. Convide pessoas também para participar do nosso canal, do canal da Igreja Batista Jerusalém. Hoje eu trouxe um texto para a gente meditar, um texto muito conhecido da Igreja do Senhor, está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 8,
Apenas vou destacar um versículo, é o versículo de número 35, Lucas 8, 35, que diz assim: e saíram a ver que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus, acharam então o homem de quem havia saído os demônios vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Que Deus aplique esta palavra lida na nossa mente e no nosso coração. Vamos orar neste momento, agradecidos a Deus. Pai Santo, Deus Eterno, nós queremos te louvar, ó Deus, porque não tem como ter um encontro com o Senhor e não transformar as nossas vidas. Queremos te louvar porque o Senhor tem cuidado de nós, como igreja do Senhor, os membros congregados da Igreja Batista de Jerusalém, daqueles que são de outras igrejas, mas que têm nos ajudado nesse canal. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem reunido irmãos e irmãs para juntos bendizermos ao Senhor. Continua cuidando da tua igreja. Nós te entregamos a vida, ó Deus, dos teus filhos, de toda a diretoria desta igreja, de todos os ministérios e departamentos. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo zelo, pelo cuidado. Queremos também apresentar as famílias enlutadas da tua igreja e outras igrejas que perderam os seus entes queridos. Ó Deus, consola dos mais altos céus os teus filhos e filhas. Abençoa aqueles que estão enfermos, que precisam do Senhor, da tua intervenção. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um texto muito conhecido e eu quero destacar nesta noite algo que eu acho importante nesse texto, para as pessoas que ainda vivem presas, pessoas que vivem amarradas, pessoas que vivem, de certa forma, sugestionadas por poderes malignos, por poderes espirituais da maldade, como diz Paulo. E nós sabemos que este mundo, apesar de ser um mundo muito cruel, apesar de ser um mundo muito difícil, porque nós somos pecadores e cometemos pecados e tornamos a vida mais difícil, mas também há poderes malignos que têm trabalhado no coração dos homens e têm levado a fazer coisas tremendas. Você tem visto aí um número crescente de feminicídio, de violência contra as mulheres, das questões de injúrias e racismo nos nossos cantos, nos vários cantos do nosso país chamado Brasil, da sociedade e o mundo como um todo. A gente tem vivido isso, e há poderes em si, irmãos, não devemos abrir mão disso, de entender que há poderes espirituais do mal, que tenham transformado, influenciado, melhor dizendo, a vida de muitos homens. Aqui conta-se a história de um jovem da cidade de Gadara, um gadareno. Jesus estava na terra, vindo de uma cidade para outra. Essa cidade fica em frente à Galileia. Ele desceu e veio de encontro à cidade um homem que desde muito tempo, diz o texto, era possesso de demônios, e não andava vestido, andava nu, nem habitava em qualquer casa, mas sim nos sepulcros, nos cemitérios. E o texto diz que quando ele viu Jesus, prostrou-se e exclamando com voz, dizia, não ele, mas o demônio que estava nele: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, dizia os demônios, porque ele tinha ali aqueles espíritos que atormentavam, e as pessoas prendiam ele. O texto diz que ele era guardado preso em grilhões, em cadeias, mas ele quebrava as grilhões, ele saía do lugar que ele era maniteado, preso, impelido pelos demônios, e iam também para os desertos. E perguntou Jesus: qual o teu nome? E ele disse: olha, somos muitos, somos uma legião. Se você olhar a legião do ponto de vista do exército romano, por exemplo, uma legião romana tinha em torno de 4.600 a 5.000 soldados. Estamos falando aí de uma casta imensa de demônios que habitava o corpo daquele rapaz. E o texto diz que ele fala:
que ele era legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogava-lhe que não mandasse para o abismo. E pastava-se ali uma manada de porcos. E eles rogaram os demônios que Jesus concedesse, né, que eles entrassem naqueles porcos. E assim foi que aconteceu. E a manada se precipitou, diz o texto, em um despenhadeiro, tinha um lago abaixo, e afogou-se toda aquela manada. E aqueles que guardavam os porcos, vendo o que aconteceram, fugiram e foram anunciar a cidade e nos campos. Quando voltaram, se defrontam, se batem com esta cena do versículo 35, que diz: e saíram a ver o que tinha acontecido, e quando voltaram, acharam o homem de quem havia saído dos demônios, vestido em seu pleno juízo, né? Perfeito em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, ouvindo. Queridos, eu quero começar a falar um pouco de como o mundo está sendo afligido por esses poderes das trevas. O estado daquele homem. Aquele homem não tinha vontade própria, era impulsionado pelo diabo. Versículo 29 do capítulo 8 diz: porque tinha ordenado o espírito imundo que saísse daquele homem, pois havia muito tempo que o arrebatava. Ou seja, o seu estado não era o estado natural, de ser humano, de ser pensante, com as suas faculdades mentais lúcidas e preservadas. Ele não tinha vontade própria, ele era impulsionado pelo diabo, pelos demônios. Muitas pessoas estão impulsionadas pelos demônios, pelo diabo. Muitas pessoas têm vivido uma vida de muita dificuldade, porque têm sido escravo do pecado, têm sido escravo desses demônios. Aquele homem também não tinha esperança, sem esperança. Ninguém podia dominá-lo, diz o texto, quando você abre lá em no capítulo 5, né, do livro de Marcos, você defronta com essa realidade, você percebe. Abra sua Bíblia lá no livro de Marcos, por favor. Marcos, capítulo 5, versículo 4, que diz: porque tinha sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias. As cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Veja que situação, né, queridos irmãos? Aquele homem não tinha esperança, ninguém podia dominá-lo. Sem alegria, não via contentamento na vida dele, pois o texto diz que ele perambulava. Marcos 5, versículo 5 diz: e andava sempre dia e noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Que doença, né? Que situação. Claro que ali era mais do que uma doença, era uma possessão, eram demônios que estavam ali na vida daquele rapaz. O texto também diz que ele não tinha paz, sem paz, pois se feria e perambulava pelas ruas daquela cidade. Eu fico imaginando que situação vexatória aquela família passou quando esse jovem, possesso de demônios, ia sendo atormentado por conta dessa situação que ele estava passando. Eu fico imaginando de quantas pessoas estão vivendo a mesma situação, sem paz, sem vontade própria, sem alegria, sendo dominadas pelos poderes das trevas. Mas, se seu estado estava assim, houve ali, com a presença de Cristo, uma experiência para aquele jovem. E a primeira experiência dele está lá no versículo de número 5, capítulo 5, verso 6 do livro de Marcos. Diz: e quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Ou seja, ele teve um encontro real com Jesus. As pessoas que estão sendo possessas por demônios, elas precisam ser apresentadas a Jesus. Nós, como igreja de Cristo, precisamos apresentar as pessoas a Jesus. Diz que ele teve um encontro com Jesus, e você percebe que logo que Jesus tem um encontro com ele, no livro de Lucas, no capítulo 8, versículo 35, Jesus demonstra a sua autoridade.
35 diz que ao sair para ver, as pessoas que foram dizer, olha, um homem veio e expulsou aquele demônios daquele jovem que andava se maltratando, se ferindo nos sepulcros, e eles voltaram, porque os demônios foram expulsos e lançados nos porcos. Quando eles voltaram, o texto diz, e saíram a ver o que tinha acontecido, e viram ter com Jesus, e acharam então o homem de quem havia sido saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus. Que autoridade do Senhor! As pessoas que têm um encontro com Jesus, uma experiência profunda, elas são libertas, porque há autoridade no nome de Jesus. Você percebe também o poder de Deus, o poder de Jesus. Abra suas Bíblias lá em Marcos 5, versículo de número 8, que diz, porque lhes dizia, sai deste homem espírito imundo. Então havia autoridade, há autoridade no nome de Jesus. No nome de Jesus os demônios se submetem, diz a palavra de Deus. Então aquele homem teve uma experiência, um encontro maravilhoso, experimentou da autoridade de Jesus e do poder de Jesus Cristo. E a humanidade precisa ser apresentada, esse Deus que cura, esse Deus que liberta, esse Deus chamado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E não só seu estado mudou, mas sua experiência com o Senhor levou então a acontecer algo que ele muito necessitava, e que talvez você que esteja nos ouvindo, nos assistindo, também necessita, a sua libertação. Abra suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 15, que diz, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e sabe o que aconteceu? As pessoas temeram, ou seja, sua libertação espiritual, os demônios saíram daquele jovem, e é assim que deve acontecer, quando a gente apresenta Jesus às pessoas, pelo seu nome, e a Bíblia diz que o nome de Jesus foi dado toda a autoridade na terra, sobre a terra, os que estão debaixo da terra, foi dada autoridade no nome de Jesus, ou seja, ele foi liberto dos demônios, houve uma libertação espiritual, mas também houve uma libertação mental. Lucas 8:35 diz que ele estava bem vestido, em seu perfeito juízo, aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus tinha para dizer. Ou seja, além da libertação espiritual, Jesus também provoca uma libertação mental, ou seja, ele recobra, ele volta ao seu estado natural, ao seu estado mental de normalidade. Por isso, há também uma transformação no estado mental daquele homem. Há também uma modificação no estado físico daquele jovem, porque o texto diz no versículo 35 do capítulo 8, que ele estava vestido em seu juízo. Ou seja, as pessoas não só mudam espiritualmente, são libertas espiritualmente, são libertas mentalmente, mas também o seu estado físico muda, porque o reflexo do que está dentro agora está sendo externado. Como ele não tinha domínio sobre ele, ele se maltratava, ele se rasgava, ele não, o demônio que estava sobre ele. Mas agora ele recobra o seu estado físico. Mais do que o estado físico, é recobrado também o seu estado emocional, porque o texto diz que ele estava assentado em paz aos pés de Jesus. Ou seja, uma pessoa que está na sua faculdade mentais preservadas, ele para ouvir, foi o que ele fez, ele parou para ouvir, ali demonstra que não tinha mais nenhuma opressão maligna sobre a vida daquele jovem. Então, emocionalmente, ele estava sentado, preparado para ouvir o que Jesus tem para dizer. E na questão existencial? Na questão existencial, olha o que é que diz o versículo 38 e 39 do capítulo 8. Diz, e aquele homem que havia saído os demônios, rogou-lhe que deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu dizendo, torna para a tua casa e conta o quão grandes as coisas Deus te fez. E ele foi apregoando por toda a cidade, quão grandes coisas Jesus tinha feito. Ou seja, há um propósito agora.
no quesito existencial, ao novo propósito de vida. Agora aquele homem passa de oprimido pelos poderes das trevas, de subjugado pelos poderes das trevas. Aquele homem agora passa a ser uma testemunha do que aconteceu com ele, do poder de Deus que o transformou através da ação de Jesus Cristo. E as pessoas estão assim nos últimos dias, estão com seu estado emocional abalados, presos em armadilhas malignas, mas ele teve essa experiência, ele foi liberto e agora ele passa a ser agora uma testemunha viva que o poder de Deus transforma e liberta pessoas. E como ouvirão se não há quem pregue? Jesus estava lá, porque o texto diz que ele atravessou o mar da Galileia e foi de encontro a esse jovem. Ele navegou para uma região de Gadara, onde havia esse jovem, e ali ele houve encontro. Então, quantas pessoas no mundo todo precisam ser libertas? Mas você e eu precisamos ser o agente de propagação do Evangelho de Cristo Jesus. As pessoas precisam ser libertas como um todo, no seu estado psíquico, emocional, espiritual, e Deus quer eu e você, como um agente que leve essa palavra de transformação, que leve essa palavra de mudança, de libertação. Você que está em casa, que se sente escravo dos poderes sobrenaturais da maldade, os poderes das trevas, você agora tem a oportunidade de abrir o seu coração. Se você não tem forças, certamente não tem, porque está sendo possesso por algum espírito maligno, você pode pedir ajuda. Ele foi de encontro a Jesus, os demônios, e disse: olha, que tenho nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E ali, aquela vida foi liberta para a glória de Deus. Aquela vida foi transformada para a glória de Deus. Aquele homem agora mudou o estado de vida dele. Aquele homem agora não é mais o mesmo homem. Aquele homem agora é um testemunho vivo de que o poder de Deus pode transformar a vida do ser humano. Aquele homem agora é algo que é notório na vida dele. Todas as pessoas percebem que há mudança, que há transformação na vida daquele homem. Aquele homem agora tem a mão de Deus sobre a sua vida, e agora ele transforma essa experiência que foi tão negativa para ele, para os seus familiares, em uma experiência de sucesso e de paz. Todos que vieram, perceberam e sentiram que aquele homem que estava ali, chamado Jesus de Nazaré, é o Filho de Deus Altíssimo, que transforma a vida, que liberta a vida, que traz a esperança onde não há esperança, traz transformação onde não há transformação, porque o nome de Jesus, todos os demônios são submetidos, porque há poder no nome de Jesus. Você que está em casa, que se sente oprimido, que se sente com a sua vida abalada, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, creia nesse nome. Clame o nome de Jesus. Se não tem forças, peça alguém para te ajudar, porque certamente essa pessoa vai te ajudar no reino, para que você também conheça a graça e o reino de Deus através de Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe, que Deus guarde a sua vida, que você tenha a vida transformada, e que o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, possa também purificar a sua vida. Amém? Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado por você ter nos ouvido. Eu quero dedicar toda essa palavra a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que está em casa, que está se sentindo oprimido. Clame agora o sangue do Cordeiro. Peça ajuda a um crente, um servo de Deus, uma serva de Deus, para estar orando por você, para que você seja liberto em nome de Jesus. Vamos orar nesta noite? Pai Santo, Deus eterno, queremos te agradecer por esta gentil palavra, apesar de ser um texto muito forte, mas é um texto que fala ao nosso coração, porque esse jovem, essa vida foi liberta pelo próprio Senhor. Ó Deus, quantos estão agora vivendo uma vida de opressão, uma vida de humilhação, uma vida, Deus, nas mãos dos poderes malignos, mas a tua palavra diz que Jesus é apresentado, e sobre o nome de Jesus,
os espíritos malignos, os demônios se submetem, porque há poder no sangue de Jesus. Obrigado, meu Deus, muito obrigado. Continua abençoando o teu povo, a nossa igreja Batista Jerusalém. Para a glória do teu nome nós oramos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe. Muito obrigado por estar conosco, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Um abraço em Cristo Jesus.